Será que o prefeito do município de São Paulo, Ricardo Nunes, que foi recentemente reeleito para o cargo de prefeito, pode ser preso agora que a Polícia Federal aumentou as investigações após a autorização da Justiça Federal, nesse contexto de uma investigação que pretende apurar a máfia das creches lá no município de São Paulo? Quero mostrar para você aqui quais são os crimes que possivelmente podem ensejar a responsabilidade do prefeito do município de São Paulo e como a legislação penal trata as questões que envolvem a prisão de uma pessoa, prisão pena e prisão cautelar durante uma investigação ou durante um processo penal. Então fica comigo aqui, que você vai ver aqui Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Organização Criminosa e Lei de Crimes previstos na Lei de Licitações, tá bom? Vou mostrar primeiramente aqui alguns trechos que eu coletei em algumas notícias, aquilo que eu sempre gosto de trazer aqui, meus caros, aqui eu gosto de trazer as informações e mostrar aqui para você ver na tela, acompanhando comigo aqui com qualidade, para você ver que isso não sai da minha cabeça. Eu trago as informações conforme são noticiadas e trago a legislação para a gente ter sempre esse suporte, sempre estar alinhado com a legislação para tentar não sair daquilo que a legislação estabelece. Aqui no site do UOL, eu vou deixar o link na descrição, mas o texto noticia para a gente entender quais são o tipo de imputações que estão sendo feitas, né? Ao que se está sendo investigado e quais as possíveis infrações penais que existem, quais infrações penais que podem recair, então, sobre a conduta do prefeito do município de São Paulo. Aqui no UOL ele diz o seguinte, olha, segundo o jornalista, é suspeita essa relação do então vereador Ricardo Ulisses Reis Nunes, atual prefeito de São Paulo, com uma das principais empresas atuantes no esquema criminoso de desvio de verba pública do município de São Paulo, Francisca Jaqueline Oliveira Braz Eireli, que movimentou a quantia de 162 milhões de reais no período do afastamento bancário, como também a organização social Associação Amiga da Criança e do Adolescente, diz no relatório da PF o delegado Adalto Ismael Rodrigues Machado, da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários. Então aqui é uma das informações. Outra a gente encontra aqui no Brasil de Fato. O Brasil de Fato diz o seguinte, olha, de acordo com a corporação, segundo o texto do jornalista, há elementos de prova que as entidades responsáveis pelas creches apresentaram guias de recolhimento de imposto federal falsas e ou adulteradas. A estimativa é de que cerca de 1 bilhão pode ter sido desviado entre 2016 e 2020. Então até aqui a gente já tem a possibilidade, conforme aquilo que se noticia nesses veículos de informação, falsificação, corrupção passiva e alguns crimes previstos na lei de licitações. Aqui no site do terra.com afirma o seguinte, em relatório a Polícia Federal descreve o tema como um complexo esquema de desvio de valores públicos, inclusive verbas federais. Isso é provavelmente o que teria então ensejado a competência da Justiça Federal, que estaria sendo realizado por organizações sociais mantenedoras de centros de educação infantil e creches que prestam serviços para a Prefeitura de São Paulo. Bom, com base nessas informações que são noticiadas e com base naquilo que a gente vê em relação a muitas ações policiais que são realizadas Brasil afora, através daquilo que é divulgado em sites e mídias de informação, a gente subentende que normalmente existem algumas infrações penais sempre que há uma corrupção dentro do contexto da administração pública, porque sempre tem alguém que incorre em algumas atitudes ou algumas ações que são contrárias à legislação e essas pessoas praticam esses comportamentos para receber alguma vantagem. Então a primeira infração penal que é muito comum por parte de quem é agente público está nesse contexto de uma investigação sobre a possível desvio de verbas públicas, nós temos esse crime aqui que está no Código Penal. O artigo 317 é muito comum. Daí, inclusive, a expressão corrupção. Corrupto, né? Normalmente se chama um indivíduo de corrupto porque se corrompeu. E um dos dispositivos que deixa isso muito claro para o agente público é o 317 do Código Penal. A gente tem também o 333 do Código Penal, que diz respeito à conduta do particular, aquele que é corrompido. Aliás, o agente que corrompe. E o corrompido seria o servidor público. O que diz o 317? Solicitar ou receber para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. O que acontece? Nos casos de corrupção em que envolvem a administração pública, e praticamente 99% das vezes você tem ali um agente público que recebeu ou alguma vantagem, ou solicitou ou aceitou a promessa de receber alguma vantagem econômica ou vantagem de qualquer natureza para praticar um ato contrário à lei.
E através da prática desse ato contrário à lei é que se tem, então, o desvio de verbas públicas, né? De repente algo falsificado, uma maracutaia, um cambalacho, coisas desse tipo. Além do Código Penal, a gente vê com muita frequência o próprio crime de organização criminosa, que é aquele que está no artigo 2º da Lei de Organização Criminosa, um que eu trago aqui frequentemente, né? Muito comum isso aqui. Esse crime aqui, meus caros, ele aplicava à organização criminosa, por exemplo, essas facções que agem em Brasil afora, grupos criminosos menores, mas que preenchem os requisitos da Lei de Organização Criminosa e tem uma pena de 3 a 8 anos, como você vê. Então, às vezes o indivíduo praticou a corrupção, falsificou o documento e ainda tem o crime de organização criminosa. Por isso que a pena fica, às vezes, avultosa, 10, 15, 20 anos, porque são vários crimes ali que são apresentados perante o Poder Judiciário. A gente tem também, na Lei de Crime de Licitações, normalmente quando há contratos administrativos fraudados, fraudulentos, em que há prejuízo à administração pública, você pode ter também os crimes que constam da Lei de Licitações. E aí eu mostro para você alguns exemplos. Olha, a contratação direta e legal, a frustração do caráter competitivo de licitação, olha as penas, 4 a 8 anos, aqui 4 a 8 anos. Patrocínio de contratação indevida, você tem a pena de 3 meses a 6 anos. Modificação ao pagamento irregular em contrato administrativo, 4 a 8 anos. São vários crimes, a violação do sigilo em licitação, que é muito comum também. São vários crimes previstos nessa lei que podem ensejar a responsabilização de qualquer agente público que tenha concorrido para a prática fraudulenta dentro da administração pública. Então, essa investigação, conforme a gente vê noticiado, tem por objetivo justamente a contratação fraudulenta, desvio de verbas públicas, falsificação documental, tudo isso que pode, de certa forma, ensejar uma responsabilização criminal e condenar os indivíduos pela prática desses crimes. Para finalizar, então, uma vez que eu mostrei para você quais são os crimes que possivelmente podem ser aventados, conforme as notícias que são noticiadas, vou mostrar para você aqui se é possível se falar em prisão ou não. No Brasil, nós temos a prisão, de uma forma geral, em duas hipóteses. Ou quando o indivíduo é condenado e transita em julgado a condenação, então ele tem que iniciar o cumprimento dessa pena. Ou 2, quando o indivíduo, no curso de uma investigação ou no curso de um processo, de alguma forma ele obsta o andamento da investigação, oferece algum risco à investigação, oferece algum risco ao cumprimento da lei, eventualmente caso ele seja condenado. Então a regra geral é você ser preso só depois que você for condenado e transitar em julgado. Aí, você é culpado, você tem que ser preso, tem que cumprir a sua pena. Excepcionalmente, você pode ser preso se a sua conduta se amolda àquela que está no artigo 312 do Código de Processo Penal. Aqui, no artigo 312 do Código de Processo Penal, nós temos as situações em que o indivíduo pode ser preso preventivamente, mesmo sem que tenha uma condenação anterior, porque ele está atrapalhando a investigação, porque ele oferece algum risco à investigação. Então, para a gente responder aquela pergunta, o prefeito do município de São Paulo pode ser preso? Pode, se a investigação revelar que, de alguma forma, ele descumpre aquilo que está descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal. Por quê? Quando é necessário para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, é necessária a instrução criminal ou é necessária para assegurar a aplicação da lei penal. Então, não só o prefeito do município de São Paulo, mas qualquer outra pessoa que esteja em uma investigação e que acha crimes graves, como são esses, que são imputados, pode ser preso desde que seja demonstrado no curso da investigação que o indivíduo, de alguma forma, cria um embaraço à investigação policial. Tá certo? Queria que você deixasse a sua opinião. Você gosta desse assunto de direito? Você gosta de conhecer um pouco mais daquilo que está na lei? Porque, veja, direito e moral são coisas diferentes, meus caros. Eu sempre gosto de trazer aqui. Por mais que a gente tenha algum sentimento a respeito de uma coisa, nós vivemos sob um regime legal. E esse regime legal tem normas que são objetivas e todos precisam cumprir. Por isso que direito é diferente de moral. Tá certo? Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!